Olá, paz do Senhor, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Sou o pastor Jean Jorge. Vai deixando o seu like, vai já compartilhando, já chamando os amigos, comentando, né, para que o nosso canal cada dia avance um pouquinho mais e mais pessoas conheçam da palavra do Senhor. Nós vamos estudar hoje sobre esse tema. Estarás comigo no paraíso. Mas quando? Quando, né, que Jesus teria prometido que estaria no paraíso com ele? Vamos estudar, né, para ver o que realmente Jesus disse ao malfeitor da cruz. A importância de uma vírgula no lugar certo. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Em primeiro lugar, é bom mencionarmos logo que a adição presente em muitas Bíblias da palavra que não existe nos originais. O que realmente Jesus disse ao malfeitor da cruz foi: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, vemos que a palavra que não está nos originais, quando diz, né, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Porque vamos ver agora mais à frente que o grego antigo, ele não tinha pontos e nem vírgula e nenhuma acentuação. Então a gente vai estudar para ver o que realmente Jesus falou. Mas já de antemão podemos já dizer que a palavra que não está nos originais. O fato é que o original grego, koiné, não tinha vírgulas, e o texto original assim reza. Aí está escrito aí em grego, que eu não vou nem me atrever, que eu não tenho, né, nenhum conhecimento para falar em grego. A gente estuda pelo que a gente já vai buscando, né, conhecimento por aí na internet. Mas eu não sei ler grego. Mas aqui podemos ver que não tem nenhuma vírgula no texto, em grego koiné. É algo parecido com uma rebelião em determinada cidade, em que o general escreveu uma carta ao seu superior dizendo: devo colocar fogo ou poupar a cidade? A resposta do superior foi: fogo não, poupe a cidade. Infelizmente, o funcionário do correio trocou a vírgula e escreveu o seguinte na resposta do telegrama: fogo, vírgula, não poupe a cidade. E assim a cidade foi totalmente incendiada. Então vejam a importância da vírgula no lugar correto. Se ela estiver em outro lugar que não seja aquele que realmente deveria estar, complica todo o entendimento. Porque quando a gente tem uma gravação de áudio, você consegue tirar a conclusão pela entonação de voz. Mas na escrita você não tem entonação de voz. Você tem que colocar a vírgula no lugar certo. Porque senão ela fica contrário. No caso aqui, o general tinha pedido: devo colocar fogo ou poupar a cidade? A resposta foi: fogo não, vírgula, poupe a cidade. Só que foi colocado a vírgula, fogo, vírgula, não poupe a cidade. Então, onde você coloque a vírgula, realmente pode haver uma grande destruição, né? Infelizmente, assim também aconteceu no texto em que estamos lendo de Lucas 23, 43. Vamos ver. A pontuação no lugar certo faz toda a diferença. Em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Ouvindo e lendo a escrita nessa forma, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, passa-nos a ideia de que Jesus estava dizendo para ele: olha, fica tranquilo que hoje mesmo, quando a gente morrer, a gente vai para o paraíso. A gente vai estar lá junto no paraíso, está tudo tranquilo. Já vai passar esse momento aqui e a gente hoje, no dia de hoje mesmo, nós estamos lá no paraíso. Será que é isso mesmo? Colocando a vírgula depois do digo, a gente tem que entender dessa forma. Mas veja de outra forma. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ou seja, agora já ficou diferente. Jesus agora já está dizendo naquele dia para eles, já está garantindo naquele dia mesmo que eles estavam vivos ainda.
olha, eu estou te dizendo agora, você vai estar comigo no paraíso, mas não disse quando. Não disse quando que estaria no paraíso. Só disse, eu estou te dizendo isso agora, tá? Fica tranquilo, você vai estar comigo no paraíso. Então, a vírgula no lugar certo faz total diferença. E agora, como a gente pode saber se a vírgula tem que ser depois da palavra digo ou se tem que ser depois da palavra hoje? Aí a gente tem que ir para um contexto um pouco mais amplo da palavra de Deus para que a gente possa realmente discernir aonde que deveria estar a vírgula ser colocada no lugar certo. Porque já que o grego não tem vírgula, o grego koiné, a gente tem que ir por um contexto geral. Vamos lá. Há traduções autorizadas que vertem o texto de Lucas 23:43 de forma a harmonizá-la com o teor da Bíblia a respeito do galardão no reino, quando Jesus voltar. Harmonizar com a Bíblia significa dizer que a Bíblia já dá margem a entender que existe um galardão, mas no final de tudo. E não um galardão imediato logo após a sua morte. O galardão, segundo o que Cristo falou, ele está trazendo com ele na sua volta. Quando ele estiver voltando, diz, acho que é Apocalipse, se não me engano, Jesus está dizendo, e trago o galardão comigo. O galardão está comigo para dar aos meus servos fiéis. Na volta dele, e não na nossa partida. Essa é uma grande diferença. Então, por isso que está escrito aqui que as traduções de Lucas 23:43, elas estão harmonizadas com o teor bíblico com respeito ao galardão no reino, ao galardão de Cristo, que é vindo com ele no seu retorno, na sua volta. Exemplos. A tradução trinitariana em português diz assim, de Londres: na verdade te digo hoje, vírgula, que serás comigo no paraíso. Essa é uma versão. Vamos para outra. Letra B. Essa outra aqui, ó. E ele disse-lhe, na verdade, vírgula, digo-te neste dia, comigo estarás no paraíso. É o mesmo sentido, né? Mesmo que seja 2 pontos aqui, a vírgula aqui atrás, é o mesmo sentido de que está dizendo naquele dia. Letra C. Jesus lhe disse, na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Letra D, outra versão. E Jesus lhe disse, na verdade a ti estou dizendo hoje, comigo estarás no paraíso. Então isso já nos passa a ideia de que Jesus realmente estava dizendo para ele naquele dia, eu estou te dizendo agora, eu te garanto agora que você vai estar comigo no paraíso. E não dizendo, olha, você vai estar comigo no paraíso hoje. Quando a gente morrer, nós vamos para o paraíso já imediatamente. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Porque o contexto bíblico vai mostrar que realmente o galardão e o paraíso não é logo após a morte. Vamos estudar mais um pouco. Texto com a mesma estrutura de expressão. E vulo tenho declarado hoje, ponto vírgula. Mas não destes ouvido à voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós. Jeremias 42:21. Veja ali a estrutura. E vou-lo tenho declarado hoje. Outro versículo. Deuteronômio 6:6. E estas palavras que te ordeno hoje, vírgula, estarão no teu coração. Deuteronômio 11:8. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, vírgula, para que sejais fortes e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir. Certo? Mais um texto aqui, Deuteronômio 30:18. Então eu vos declaro hoje que, certamente, perecereis, não prolongareis os teus dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Então, mais uma palavra, eu vos declaro hoje. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e os teus filhos depois de ti, e para que prolongue os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá para todo o sempre. Deuteronômio 4:40. Atos 20:26.
Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. E aí o texto original, combinando com todo esse contexto bíblico, com essa estrutura de expressão bíblica, o texto de Lucas 23, 43, vai dizer no mesmo sentido. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, mesmo que não tenha vírgula em qualquer lugar ali do texto original, podemos ver que a estrutura bíblica que os judeus naquela época tinham o costume de falar era nesse sentido. Eu vos declaro hoje, eu vos ordeno hoje, eu te digo hoje. Então, essa estrutura, essa forma de falar, nos dá, né, um entendimento de que realmente Jesus é um dos indícios, né, fora a questão do galardão, fora a questão do paraíso, que nós vamos estudar aqui à frente, nos dá já um apontamento de que Jesus estava dizendo para ele naquele dia. Eu estou te dizendo hoje isso. Pode ficar tranquilo, é como uma espécie de carimbo, né? Olha, eu estou carimbando hoje a sua entrada no paraíso. Fica tranquilo. Não é que hoje vai estar entrando no paraíso, mas naquele dia já estava garantida a entrada do malfeitor no paraíso. Te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O ladrão da cruz já está no paraíso? Lógico, aqui está escrito isso ladrão, porque na internet sempre foi colocada a palavra ladrão. Mas a palavra no original é malfeitor. Como dissemos lá no outro estudo, ele poderia ter sido um estuprador, poderia ter sido alguém que seria simplesmente um dissidente do Império Romano, né? Simplesmente discordava, fazia revoluções contra o Império Romano. Poderia ser realmente um ladrão, né, que roubava as pessoas, mas poderia ter sido outras coisas que não simplesmente um ladrão, mas foi conhecido como o ladrão da cruz. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele era um malfeitor. Inclusive, no texto de Isaías, diz que ele seria morto entre os malfeitores. Aí a pergunta é aqui, então, o malfeitor da cruz já está no paraíso? Vamos ver. Jesus garantiu a entrada do malfeitor no paraíso. Cristo buscava assegurar ao malfeitor da cruz que não precisava pensar em termos de tempo tão remoto para ser lembrado por ele. Hoje lhe garanto que estarás comigo no paraíso. É o sentido lógico diante de tal contexto. O malfeitor pediu a Jesus para lembrar-se dele no futuro, quando ele viesse ao seu reino visível. Mas Jesus respondeu, o lembrando imediatamente, hoje, assegurando-o naquele dia que estaria com ele no paraíso, quando viesse no teu reino na terra. Em verdade te digo hoje, isto é, me lembro agora mesmo. Ou seja, hoje mesmo eu estou te dizendo que fique tranquilo, você estará comigo no paraíso. Esse é o sentido lógico pelo contexto. Note que o próprio malfeitor sabia que não iria ao céu imediatamente após a morte, já que pediu para Cristo se lembrar dele quando viesse em seu reino, ou seja, na segunda vinda de Cristo. Como falamos no estudo anterior, o malfeitor ele era judeu e ele não tinha entendimento de ir para o céu. E ele também não tinha entendimento que o paraíso era no céu. Ele tinha o entendimento de que o reino do Messias que viria seria na terra. Por isso que ele disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, e não quando entrares no teu reino, e nem quando vieres do teu reino, como se o reino fosse só no céu. Não, ele está apontando para um futuro, quando Jesus viesse no teu reino na terra, no futuro. Ele já conseguiu entender isso ali claramente, porque o entendimento direto dele, de aprendizado, embora que ele não seguisse, por isso ele era um malfeitor, mas ele aprendeu, porque todo judeu aprendia até 12 anos de idade, aprendia a Torá. E a Torá dizia que o Messias viria no seu reino para reinar no trono de Davi. Então, esse era o entendimento também do malfeitor. Por isso ele falou, quando o Senhor vier, se eu voltar aqui no seu reino, o Senhor lembra de mim. O malfeitor pede para estar no reino
E Jesus lhe diz que ele estará no paraíso. Veja só a estrutura do texto de Lucas 23, 42 e o 43. 42 é a frase do malfeitor e o 43 é a resposta de Jesus. Veja, está assim. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aí responde Jesus para ele: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Por que Jesus usou a palavra paraíso, já que ele perguntou sobre o reino? Por que Jesus não respondeu assim para ele? Olha, em verdade te digo hoje, você vai estar comigo no meu reino. Por que Jesus não respondeu assim? Porque Jesus está usando a palavra paraíso como um sinônimo da palavra reino, como o reino de Deus aqui na terra. Onde era o paraíso onde Adão e Eva viviam? Não era no céu, não era em um lugar espiritual, era aqui na terra. Então o paraíso, ele é feito uma comparação com o jardim do Éden. E que no jardim do Éden, onde havia total inocência, onde havia comunhão perfeita com o nosso Deus, que vinha toda a viração do dia conversar com Adão e Eva, essa interação voltará no novo céu e na nova terra, onde João viu a árvore da vida. E onde estava a árvore da vida? Que estava no paraíso de Deus, que está no paraíso de Deus, como diz Apocalipse. O paraíso de Deus é o mesmo local onde a árvore da vida se encontrava, lá no Éden. E a árvore da vida se encontrava na terra. Então tudo retornará ao que era o início, aquela inocência tanto dos animais quanto dos humanos. Então Jesus responde ao malfeitor da cruz, não fazendo um desconexo com a pergunta dele. Jesus não é alguém que responde algo sem conexão. Jesus fez conexão do reino que ele perguntou ao paraíso, como sendo o mesmo local, a mesma coisa. O reino de Deus. Assim que Jesus voltar, o malfeitor ressuscitará com a igreja e reinará com Cristo eternamente no reino de Deus, o paraíso na terra. Então, espero que vocês tenham entendido bem esse estudo, mostrado que o malfeitor da cruz não esperava ir para o céu, tal como o judeu nenhum espera ir para o céu, mas esse foi um entendimento já que veio permeando o nosso meio por muito tempo. Mas, na verdade, a palavra do Senhor nunca nos apontou esse direcionamento. Então, aqui Jesus está dizendo para ele: em verdade te digo hoje, estarás comigo no reino, estarás comigo no paraíso. Amém? E que esse paraíso é o reino de Cristo na terra quando ele voltar. Então, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Em nome de Jesus, paz a todos.